Esse é um trabalho dos acadêmicos de medicina do módulo 1.4 do metabolismo, abordando a fenilcocetanúria, feito pelos alunos Maicon Silva Santos, Nalanda Braga de Carvalho, Salomão Victor Ourado de Araújo, Santiago de Oliveira Rodrigues e Valdir Gabriel Melo Rodrigues, orientado pelos professores doutora Cléria Mendonça de Moraes e doutor Júlio César Freudlock Aquino. Os erros inatos do metabolismo são doenças metabólicas geneticamente determinadas, que resultam na deficiência parcial ou total de uma ou mais proteínas, geralmente enzimas específicas. Essa deficiência pode levar ao bloqueio dessas diversas vias metabólicas, consequentemente, ao acúmulo de substrato dessas enzimas ou falta do seu produto. A fenilcetonúria, também conhecida como PKU, é uma das formas mais comuns de erros inatos do metabolismo, sendo o mais comum dos erros hereditários do metabolismo dos aminoácidos. Tal condição é do tipo hiperfenilanimeia, que é caracterizado por elevadas concentrações de L-fenilamina e metabólicos neurotóxicos nos fluidos corporais. O acúmulo de LPHE, que é a L-fenilamina, e desses metabólicos culmina em danos mentais irreversíveis no desenvolvimento cognitivo dos portadores da PKU não tratados. Em 98% dos casos, o aumento da LPHE sanguínea ocorre pelo bloqueio na conversão da LPHE em tirosina devido a um defeito da enzima fenilalanina hidroxidase, a PAH. A PKU é uma doença de herança autossômica recessiva e sua prevalência varia conforme a população analisada, podendo ser considerada uma doença pan-étnica devido à sua variabilidade genética, sendo mais frequente em caucasianos. Pode mudar o slide. Já o pH, o gene pH, está dividido em 13 exons. A sequência genômica do pH apresenta um conteúdo de nucleotídeos guanina e citosina de 40,7%, levemente acima do valor modal, 37 a 38%, para o típico gene humano e é uma enzima hepática dependente de ferro, de tetrahidrobipeterina e oxigênio molecular. Pode mudar. Essa estrutura é composta por monômeros de 452 aminoácidos, divididos em 3 domínios, que são o domínio de regulação, catalítico e tetramerização. O domínio de regulação da atividade se estende do aminoácido 1 ao 142. Essas sequências são responsáveis pela abertura do sítio catalítico e também pela restrição ao acesso do substrato, fenilalanina, e do cofator BH4 ao sítio ativo. O domínio catalítico compreende a faixa do aminoácido 143 ao 410 e tem a forma de uma cesta. Este domínio ancora o ferro em seu centro, o qual está ligado a 3 resíduos juntamente com 3 moléculas de água. Por último, o domínio de tetramerização compreende os aminoácidos restantes e se caracteriza por um traço composto por 2 fitas e uma longa alfa-hélice que se estende do aminoácido 411 até 452, na porção C-terminal. O PHA ativa se organiza de forma tetramérica, apresentando 4 monômeros idênticos. A sua estrutura cristalográfica demonstra que os domínios catalítico e 10 tetramerização podem assumir 2 orientações diferentes, formando um tetrâmero semelhante ao da tirosina hidroxilase. Até o presente momento, mais de 500 mutações já foram descritas no gene PHA, que é o fenilalanina. Destas mutações, um pequeno número é bastante prevalente, enquanto a grande maioria é rara. Portanto, 3/4 dos pacientes com PKU em populações miscigenadas
são heterozigotos compostos, implicando em uma complexa heterogeneidade fenotípica. A maior parte das mutações no gene PAH são mutações do tipo missense, ou seja, mutações de sentido trocado, 60,5%, que levam posteriormente à substituição de um aminoácido por outro na cadeia polipeptídica da proteína. Ok. A biossíntese, a LPHE, é um aminoácido essencial e sua ingestão é necessário tanto para manter a homeostase da mesma como para a síntese proteica. A reação da hidroxilação da LPHE ocorre principalmente no fígado, pois é nos hepatócitos que a pH está ativa. Entretanto, já foi comprovado que esta conversão ocorre também nos rins. A conversão da LPHE à tirosina requer oxigênio molecular e tetrahidrobiopterina, a BH4. O cofator BH4 vai ser oxidado a dihidrobiopterina nesta reação e, em seguida, regenerado pelo dihidrobiopterina redutase, que utiliza NADH para realizar a redução. A regeneração do BH4 é de fundamental importância, já que ele é sintetizado no organismo a partir da guanosina trisfosfato, a GTP, que existe em quantidades limitadas. Assim, o ciclo de redução e oxigenação do BH4 permite a contínua produção de tirosina a partir de LPHE, dependendo somente da disponibilidade da mesma. A enzima PAH responsável pela conversão da LPHE à tirosina é uma oxidase de função mista, ou seja, na reação, o oxigênio molecular vai doar um átomo para a molécula de água e o outro para o substrato LPHE, formando assim a tirosina. A molécula de água é formada pelo átomo doado pelo oxigênio molecular e por dois hidrogênios oriundos da oxidação do cofator BH4, como demonstrado na figura. Esta é tanto a via de conversão da LPHE à tirosina como o primeiro passo para a degradação das mesmas. A tirosina recém-sintetizada será convertida em p-hidroxifenilpiruvato, que sofrerá outras reações e, por fim, resultará na formação de fumarato e acetato. Assim, quando a enzima PAH está defeituosa, a via metabólica secundária de conversão da LPHE será ativada devido ao excesso da mesma. A via catabólica alternativa do excesso de LPHE é da mesma transaminação, a fenilpiruvato, seguida da descarboxilação deste metabólico, que origina fenilacetato, ou da redução que leva à produção do fenilactato. O fenilacetato poderá, posteriormente, ser conjugado com a glutamina e produzir a fenilacetilglutamina. Os efeitos dessas mutações sobre o fenótipo pode ser dividido em 3 níveis. O primeiro é o efeito da integridade e função da enzima. O segundo é o efeito da homeostase da LPHE e na sua concentração nos fluidos corporais. E, por último, os efeitos na função cerebral e no desenvolvimento cognitivo. A maioria dos pacientes com PAKU apresenta deficiência na pigmentação, cabelos e peles claros, decorrentes da inibição da hidroxilação da tirosina pela tirosinase, reação que é a primeira etapa para a formação do pigmento melanina. A completa deficiência da tirosinase, neste caso, ocorre pelo excesso de LPHE, que inibe competitivamente a hidroxilação da tirosina. Assim, pacientes com PKU apresentarão um fenótipo mais claro. Além disso, os pacientes que apresentam aumento na excreção dos metabólicos fenilactato, fenilacetato e fenilpiruvato na urina, e também podem desenvolver grandes consequências no sistema nervoso central.
Portanto, pacientes com PKU não tratados ou aqueles que abandonaram o tratamento vão apresentar danos neurológicos, como atraso no desenvolvimento psicomotor, hiperatividade, tremor, microcefalia, falhas no crescimento e no desenvolvimento cognitivo. Estes danos neurológicos que geram prejuízo na cognição podem se apresentar de forma leve ou até evoluir para um quadro de retardo mental, sendo esta a manifestação clínica mais severa. O diagnóstico da PKU é realizado através da dosagem quantitativa da LPHE sanguínea, obtida através de amostras de sangue colhidas em papel filtro. Para que o aumento da concentração de LPHE seja detectado, é essencial que a criança tenha realizado a injeção proteica. Portanto, o recomendado é que a coleta do sangue seja realizada entre o terceiro e o sétimo dia de vida, mesmo as crianças que ainda não tiveram contato com leite materno por motivos de risco ou contaminação materna. Devem ter material colhido, desde que estejam sob dieta parenteral. O valor da referência para a produção, população normal, é de concentração de LPHE igual ou menor a 2,5 mg por decilitro. O diagnóstico da PKU é confirmado pela concentração elevada de LPHE em, no mínimo, 2 amostras distintas, apresentando concomitantemente níveis baixos de tirosina. O diagnóstico laboratorial ou bioquímico realizado através do sangue coletado pode ser realizado por diferentes metodologias. A dosagem da LPHE sanguínea, por ser mediada através da fluorimetria, ensaio enzimático calorimétrico ou espectrometria de massa. E, por último, o tratamento de pacientes com PKU se baseia na redução dos níveis plasmáticos de LPHE, tendo por finalidade evitar os efeitos neuropatológicos dessa doença. A forma de reduzir as concentrações elevadas da LPHE no sangue dos pacientes com PKU é através da dieta hipoproteica pobre em LPHE e suplementada com outros substitutos proteicos e tirosina. Obrigado por ter assistido. E esses são os participantes.